Vamos agora conversar sobre esta problemática com o Wellington Calazans, que nos vai falar a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito bom dia e bem-vindo ao Em Foco aqui nesta manhã de terça-feira. Bom dia, David Temudo, e bom dia a você assistindo ao canal TPA Notícias. Wellington, estamos diante de mais uma ação clandestina e que tem por finalidade a obtenção do lucro fácil em detrimento de grandes prejuízos para o Estado angolano. Aqui falamos da questão da fuga ao fisco e também do próprio desvio de energia elétrica para uma central própria para suportar esta atividade. Tudo irregular, tudo ilegal, e o Estado sempre sofrendo as consequências, porque a ganância de algumas gangues, né, como sabemos, ela tem colocado o lucro fácil acima de qualquer situação. É um tipo de golpe que apenas digitaliza, David, o que já vem sendo praticado por estelionatários historicamente. Nunca é demais lembrar das tulipas da Holanda, né? Que não existia ainda internet naquela época, mas são essas pirâmides que são criadas para que pessoas desinformadas ou até mesmo que buscam facilidades excessivas acabem contribuindo para alimentar esse tipo de crime. É importante, David, lembrar que somente através da regulamentação do trânsito das criptomoedas seria possível tê-las como algo seguro. Criptomoeda é uma moeda que não tem lastro, não tem um dono, não tem um destino de ponta a ponta, e por isso é terreno fértil para lavagem de dinheiro, de tráfico, terrorismo, tráfico de tudo, inclusive de pessoas, de drogas, de armas, né? O terrorismo como um todo, e tem sido motivo de preocupação. Nunca é demais também lembrar que o ano passado, a presidente do Banco Central Europeu, ela no mês de fevereiro do ano passado, ela já dizia que não considerava o Bitcoin como uma moeda real e que os bancos centrais não terão o ativo como uma reserva de valor tão cedo para esse tipo de relação internacional de transação financeira. Então, David, vimos aí um aparato gigantesco com servidores alimentados com energia roubada também, e todo um processo que tenta transformar uma ilusão, que é o Bitcoin, em algo real, que é uma moeda que possa ser utilizada para aquisição de bens e serviços, que normalmente tem sido o dólar, estranhamente tem sido o dólar. Até mesmo a recente apreensão na China, não é? Que foi desbaratada uma gangue praticando crimes enormes com mais de 40 bilhões de dólares, melhor, 40 bilhões de yuans, que significam 5,6 bilhões de dólares. Isso tudo mostra que o movimento desse crime é de elevadíssimo montante, e é preciso que algo seja feito no âmbito internacional entre os países. Wellington, não é o primeiro caso, sobretudo em Angola. Já também a TPA noticiou no ano passado uma operação semelhante em Luanda. E o Wellington mencionou aqui a questão da legislação. De que forma é que os países devem organizar no sentido de estabelecer uma regulamentação para este tipo de operações, por um lado, e de que forma é que se pode antever um futuro para este negócio, sendo que, como o Wellington disse, o próprio Banco Central Europeu não prevê para tão breve uma regulamentação deste tipo de moedas? Olha, o que temos a dizer sobre isso, David, é que já existem mecanismos de transferência internacional que são seguros. O problema é a politização disso, como estamos vendo por parte, sobretudo, dos Estados Unidos em relação ao SWIFT. O SWIFT seria o caminho que daria essa tranquilidade às pessoas para que elas pudessem ter vida, porque hoje, com o mundo integrado como está, as pessoas estão
as famílias estão vivendo em países diferentes, amigos estão em locais diferentes, as pessoas viajam para outros países, e sem essa relação de transferência de valores, por menor que seja, fica cada vez mais difícil. Então, normalmente, nos países em que as populações estão com mais dificuldades de praticarem esse tipo de transferência, sobretudo internacional ou de longas distâncias, o que acontece é que o Bitcoin tem ganhado bastante força, porque passou a ser uma via alternativa, só que é uma via insegura, e eu não vejo o Bitcoin como uma via segura sob hipótese alguma. Eu vejo, sim, o fim do uso das transações internacionais já existentes usados como uma questão política de sanções, como vimos no caso da Rússia recentemente, mas já em outros países que encontram dificuldades para o uso do SWIFT. E também, como a China tem o próprio sistema de transferência internacional e a Rússia também está desenvolvendo o próprio sistema de transferência internacional, o ideal seria a integração desses sistemas que são garantidos por países que possuem riquezas, ou seja, lastro para uma moeda, não é? É disso que se trata. O Bitcoin não tem lastro nenhum, é uma ilusão, é uma planilha de Excel que é apresentada como uma moeda, só que não existe, faz parte da crença de quem se utiliza daquilo. Então, David, somente através do diálogo, aqui voltamos para a questão do diálogo, que é o que falta hoje para a resolução de graves problemas vividos no mundo hoje, para que os sistemas de transferência internacional já existentes passem a ser integrados e o rigor na fiscalização possa ser algo que não seja exclusivo de um grupo de países ou de um único país, que seja algo global, interligado às polícias fiscais de todos os países, evitando assim essa evasão de riquezas e também, principalmente, o alimento de tudo isso que eu falei na introdução, o tráfico de drogas, de armas, de pessoas e outros crimes que são inumeráveis. Obrigado, Wellington, então, por esta contribuição aqui nesta análise à questão da mineração de criptomoedas, uma situação que em Angola não tem respaldo legal, mas que ainda assim, através de denúncias e trabalho da polícia, a TPA vai então mostrando que é um facto real e que existe entre nós. Vamos continuar a acompanhar esse tipo de situações e, sempre que possível, trazer aqui a análise. Wellington, obrigado e muito bom dia. Continuação de boa terça-feira. Eu que agradeço, David. Bom trabalho e continuação de um bom trabalho para você e bom dia a todos.